Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 23 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira, encerrando a nossa semana de devocionais, encerrando também o livro do profeta Oséias. E hoje eu quero falar com você sobre a Volte, ó Israel. Na verdade, o tema está ligado ao texto de Oséias capítulo 14, versículos de 1 a 3, e o tema é devocional. Desculpa, o tema é devocional. O tema do devocional é arrependimento, e aí a gente vai tentar colocar isso aqui dentro do contexto do profeta. Vamos ler o texto? Oséias 14, de 1 a 3, diz assim: Oséias 14, 1. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Bom, o tema é arrependimento. O profeta finaliza a sua profecia com o costumeiro chamado ao arrependimento. Depois de entregar a sua palavra, depois de entregar a sua mensagem vindo da parte de Deus, ele agora faz o que é o padrão das Escrituras. Em todo o contexto das Escrituras, por toda a Bíblia, nós vamos sempre ter esse chamado de Deus ao arrependimento. E se o arrependimento ele está contido em toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, esse deve ser de fato um assunto importante. E esse é o assunto que a gente vai tratar então aqui nessa manhã. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte: o que é arrependimento? É a pergunta importante, porque estabelecendo o que é, depois a gente pode discorrer em relação ao assunto. Bom, o arrependimento é reconhecimento, primeira coisa, e abandono de atos e atitudes de pecado. É o chamado a transformação. E o profeta, ele recorre a esse expediente comum nas Escrituras, que é o chamado ao arrependimento. E aí você pode ver o versículo de número 2, o profeta já falando isso: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Então, o profeta já está lançando mão desse expediente. Que é arrependimento? Reconhecimento e abandono de atitudes e ações de pecado. Então, arrependimento é basicamente duas coisas. Primeiro, reconhecer que houve uma ofensa, não sei se a palavra melhor seria ofensa, mas que houve sim uma ofensa à lei moral de Deus, que a lei moral de Deus foi ferida, foi deixada para trás. Então, a primeira coisa é reconhecer. E após o reconhecimento, a segunda coisa a fazer é abandonar. Duas coisas que devem ser feitas. Agora, a segunda coisa que a gente deve fazer, uma vez que entendemos o que é arrependimento, e se arrependimento está contido em toda a Bíblia, deve ser importante, então entendemos que arrependimento é reconhecimento e abandono. Agora, nós temos que pensar aqui em alguns detalhes. Por exemplo, arrependimento não deve se concentrar em ações de pecado. Olha só, o que o profeta vai dizer é que a confiança deles estava equivocada. Olha o versículo 3 aí, olha o que fala: a Síria não pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que nossas próprias mãos fizeram. Então, havia três coisas aqui que eram ligadas não só a ações de pecado, mas a atitudes. Por exemplo, eles confiavam na Síria, um poder humano. Eles confiavam nos cavalos de guerra, um poder militar. E eles confiavam
né, em deuses falsos, um poder sobrenatural, um poder espiritual. Então a questão ali não era apenas o que eles estavam fazendo, mas era as atitudes do coração. E aí você vai se lembrar que Jesus, ele de maneira muito surpreendente, ele chama a atenção dos fariseus em relação ao coração deles. Você sabe, conhece o texto. Não digo só que adultério, mas eu digo que aquele que olhar para a mulher com a intenção no coração. O que Jesus estava fazendo? Ele estava tirando o pecado apenas da ação e trazendo ele para os afetos do coração. E aí, nesse sentido, dificilmente alguém vai conseguir escapar do pecado. Porque você pode até parar de fazer ele exteriormente, mas o seu coração ainda está preso. O ponto é que as atitudes do coração são tão graves quanto as ações do corpo. Muitas vezes refreamos o corpo, mas não refreamos o coração. Muitas vezes paramos de fazer algo, e aí alguém que para, por exemplo, de fumar, ele está fazendo algo, refreando o seu corpo. Ou seja, qualquer pessoa pode parar de fazer. Mas e o amor ao cigarro? Ou será que ele não vai começar a amar um outro vício? Será que ele não vai adquirir um outro vício? Ou pior, será que ele vai começar a amar ele mesmo porque ele é muito bom? Nossa, olha como eu sou bom, até parei de fumar. Então, o que a gente precisa entender é que quando a Bíblia chama para o arrependimento, ela não chama só para atos de pecado, para ações de pecado. Ela chama para atitudes do coração. E nesse caso, não é só uma ação, ou não é só algo que nós fazemos no início da nossa vida cristã, mas sim durante toda a vida. Durante toda a nossa caminhada, a gente vai precisar falar com o Senhor: Pai, perdoa-me porque eu estou confiando na Síria. Perdoe porque eu estou confiando no poder humano. Perdoe-me porque eu estou confiando nos carros de guerra. Perdoe-me porque eu estou confiando no poder militar. Perdoe-me porque eu estou confiando nos deuses falsos. Estou confiando no dinheiro. Estou deixando a confiança no Senhor. Por mais que você já tenha uma caminhada grande com Deus. Então, arrependimento, ele não é algo que a gente lança mão uma vez na vida e depois não usa mais. Não. Arrependimento é algo que deve ser feito constantemente, todos os dias. Por quê? Porque arrependimento não envolve apenas ações de pecado. Confiança. Quando a gente fala de reconhecer, a gente tem que lembrar que deixar de confiar em Deus e passar a confiar em coisas, isso deve ser levado em arrependimento. Se você deixou de confiar em Deus para confiar, até mesmo, olha só que loucura isso aqui. Às vezes você deixou de confiar em Deus para confiar no método que Deus ensina. Isso pode acontecer. Então, Deus ele fala, por exemplo, que se você honrar os seus pais, você vai ter longos dias na terra. E aí você começa a amar o método e não o Deus que deu o método. Outro exemplo aqui que eu me lembrei é da oração. Às vezes nós podemos amar mais a oração do que o Deus que está escutando orações. Por quê? Porque as atitudes do nosso coração têm a tendência a confiar em coisas que não no Senhor. Podemos confiar na oração e não no Deus que escuta a oração. Para dar um exemplo, podemos confiar no mandamento e não no Deus que deu o mandamento. Então, essa mudança de confiança é que está envolvido no arrependimento. Então, reconhecer que estamos confiando em deuses falsos e abandonar essa confiança. Mas, em terceiro lugar, arrependimento envolve aspectos positivos. Não é só deixar de fazer algo. Arrependimento envolve também começar a fazer algo. Isso aqui talvez pode ser aí algo diferente do que você ouviu, porque normalmente a gente vai tratar do arrependimento em relação a coisas que devemos parar de fazer. Acabei de falar aqui agora, parar de confiar nas coisas criadas, parar de confiar no poder humano, militar ou em deuses falsos. Mas não é só parar de confiar nessas coisas, é passar a confiar no Deus verdadeiro. Então é uma atitude negativa de deixar e uma atitude positiva de fazer. Isso também está envolvido no arrependimento. Olha aqui, só para você ver o versículo 2. Olha só o que o profeta diz. Prepare o que vão dizer. Ou seja, preparem-se para aquilo que vocês vão falar com Deus. Então, não era só deixar o pecado, tinha que falar com Deus. Aí ele fala assim, e voltem para o Senhor, peçam-lhe,
perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos. Para quê? Perdoa os nossos pecados e nos recebe para quê? Para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Presta atenção, não era só deixar a confiança na Assíria, nos carros de guerra e nos deuses falsos. Era também começar a louvar ao Senhor. Então, eles que deveriam deixar o pecado, precisariam também louvar ao Senhor. E aí, a forma de lidar com o pecado não é apenas deixando de fazer, mas também começar a fazer. E aqui talvez é a pedra de toque do arrependimento, porque muitas vezes só deixar de fazer algo não constitui arrependimento. Arrependimento ele envolve também começar a fazer alguma coisa. E aí, você já pode estar se perguntando, mas o que eu devo começar a fazer? O que você deve fazer, todos nós devemos fazer, é empreender uma luta contra as tendências pecaminosas. Então, eu não só deixo o pecado, abandono ele, como eu disse, mas agora ele se torna o meu inimigo. Eu preciso atacar ele, eu preciso fazer morrer aquela tendência pecaminosa. E como eu faço isso? Como eu posso fazer morrer essa tendência pecaminosa? Já que isso eu devo fazer. Eu devo reconhecer o pecado, abandonar o pecado e, junto com o abandono do pecado deve vir a resistência ao pecado, ou mais, uma guerra contra o pecado, uma milícia contra o pecado. Então, como fazer isso? Nós temos 3 maneiras de trabalhar a nossa mortificação do pecado. Primeiro, por meio da oração. A oração ela é o lubrificante dessa luta. Ela funciona como abastecimento de suprimentos nessa guerra. A guerra contra o pecado. Mas não só isso, por meio também da palavra. Assim eu lido com as tendências do pecado. Por quê? Porque na palavra é que eu vou reconhecer, ou seja, quando eu leio as escrituras e eu me identifico com os indivíduos e com as histórias e com os mandamentos que estão ali contidos, então quando eu me identifico com essas ordens, com essas histórias, então ao identificar com isso, eu também percebo que a minha vida tem as mesmas tendências pecaminosas daqueles indivíduos. Quem nunca confiou no poder humano? Quem nunca confiou no poder militar? Quem nunca confiou em deuses falsos? Todos nós. Então a história de Israel é a minha história, é a sua história. Então, como sabemos isso? Sabemos isso lendo esta palavra. Então eu luto contra as tendências do pecado por meio da oração, uma fonte de suprimento, por meio da palavra, direção, para que eu entenda a vontade de Deus, e por último, por meio da comunhão da igreja local. Ter comunhão com a igreja local é fundamental na sua luta contra o pecado. Por quê? Porque ao olharmos os nossos irmãos e vermos os testemunhos de vitórias e de derrotas deles, nós podemos aprender a como lidar também com as nossas tendências pecaminosas. Não posso olhar para o pecado do meu irmão apenas como algo a ser corrigido nele, mas como algo que eu posso ajudá-lo a corrigir nele e em mim também. Então, a igreja molda o nosso testemunho e molda a nossa ética, porque vamos ver ali como que os irmãos vão agir uns com os outros. Então, como lidamos com o pecado? Nós lidamos com o pecado por meio da oração, da palavra e da comunhão da igreja. E aí, Satanás, ele trabalha, talvez não para tirar você da oração, mas para tirar você da palavra e da comunhão. Você pode até estar forte, mas forte em quê? Você não tem parâmetros. Ou então você conhece a palavra de Deus, mas não vê ela na prática. Uma pessoa certa vez me disse, pastor, eu não consigo ver muitas vezes o que os pastores fazem na prática. Eu disse, mas é porque você não frequenta a igreja. A igreja, o dia a dia da igreja, não o dia do culto, mas o dia a dia da igreja, o dia do culto também, não vou desvalorizar aqui o dia do culto, mas, enfim, a comunhão da igreja, o dia a dia da igreja, tem exemplos ali, testemunhos que moldam de forma absoluta a nossa vida também. Bom, moral da história, já para eu concluir, porque falei para danar aqui nesse início de manhã, Vamos lá, moral da história. O arrependimento é o fruto natural de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Esse talvez seria até mais um ponto aqui, Eu incluí ele como moral da história, mas seria mais um ponto aqui, que
arrependimento é algo que todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus tem. Se você não tem arrependimento, se você não se arrepende dos seus pecados, talvez a questão seja um pouco mais grave e gravíssima. Bom, desafio do Léo aí para sexta-feira. Como podemos aplicar tudo isso? Arrependendo, né? Arrependendo. Não tem outra aplicação, é realmente buscar o arrependimento. Reconhecimento, abandono de práticas do pecado e dentro do abandono, uma milícia, uma guerra contra o pecado através da oração, da leitura da palavra e da comunhão. Tá certo, meu povo? Então é isso, né? Vamos já finalizando por aqui. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E se você puder, para o instante que está fazendo. E lembrando, sexta-feira é dia de encerrar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.